Mateus 25, 14 a 30, acompanhe na sua Bíblia, diz assim: pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou seus servos e lhes confiou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tens outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente. Sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10. Porque a todo o que se tem, se lhe dará, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Amém? Meio assustador o texto, né? Dá até medo de dizer amém. Mas poucos cidadãos eram mais importantes lá naqueles tempos antigos, né, os chamados tempos bíblicos, do que os mordomos. Se você lê tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento, você vai se deparar aqui e ali com esta figura do mordomo. E o mordomo, ele era alguém responsável pela gerência da riqueza, das propriedades, das posses de uma outra pessoa. Exemplo disso é o José do Egito, lembra? José chega na casa de Potifar como escravo, mas logo diz que ele é colocado como mordomo da casa de Potifar. E diz que Potifar só sabia do que tinha que comer, o restante era o José que administrava. Ele governava a casa de Potifar. Essa era a figura do mordomo. Essa comparação que Jesus faz do reino dos céus com um senhor que partiu e confiou seus bens a 3 dos seus servos, embora não apareça a palavra mordomo, trata disto. É disso que está falando, né? Essa questão da mordomia, né? Do governo, da gerência, da administração dos bens de outra pessoa. E entenda que esses 3 homens, eles não foram presenteados com uma herança. Não é isso que o texto está falando. Eles não receberam de presente, ó, isso aqui para vocês gastarem. Não. Mas esses homens, eles ficaram temporariamente responsáveis pela gerência da riqueza de uma outra pessoa, do Senhor deles. E o que Jesus está dizendo é que o reino de Deus
é semelhante a isto. Ou seja, eu e você estamos responsáveis por algumas coisas por um tempo, que talvez na nossa concepção um pouco ingênua talvez, nós achamos que nós estamos sendo presenteados com isto. Mas nós não estamos sendo presenteados com isso, mas Deus está deixando isso conosco para a gente administrar. E o texto fala muito sobre isso, né? Por isso, eu quero que você pense comigo nesta noite. Você está levando isso a sério? Nós estamos levando isso a sério? Você consegue ter esse tipo de visão que a família que você tem, que o trabalho que você tem, o corpo que você tem, as capacidades, os dons e talentos, né, que Deus tem te dado, mesmo os recursos materiais, o tempo que você tem, a igreja que Deus está te dando, né, para você de alguma forma participar ou cuidar mesmo dela. Você tem noção que isso não é teu, isso não te pertence de fato, mas é algo que Deus está confiando nas suas mãos para que você gerencie com sabedoria. Eu quero te levar a pensar um pouco sobre isso nessa noite, pensar um pouco nesse texto, né? Nós já lemos aqui, você já entendeu, né, o que o texto diz, né? A história que Jesus está contando é uma história, uma comparação. Talvez essa história espelha histórias reais que aconteciam na época lá, né, de senhores que fossem viajar e deixassem então a sua fazenda, os seus bens nas mãos de alguém, depois volta então e requer aqueles bens multiplicados, não estagnados, né? Mas o fato é que aqui no texto é uma história. Jesus está contando uma história dizendo o reino de Deus é assim. E queria que os seus discípulos pensassem nisso, e nós como igreja, claro, precisamos pensar também nisto. Então, pensando na igreja aqui, comemorando 34 anos, quais são algumas verdades que nós podemos pensar desse texto aqui? A primeira verdade, presta atenção, Deus ele compartilha conosco as coisas dele, entenda isso. Veja comigo aí, versículos 14 e 15, diz que o reino de Deus, é que não aparece no início a expressão, né, mas o reino de Deus será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. Aí vai dizer que a um deu 5 talentos, a outro deu 2, a outro 1, cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu. Lembra que a expressão talentos aqui era uma moeda, né, da época lá, né? Não é talento no sentido de talento, né? E nem chocolate talento também, né? Mas é o talento, a ideia é um dinheiro, é um recurso que deixou, né, para administrar. Por isso que tem a questão da multiplicação, né? E claro que o texto é uma história, e com a história você pode aplicar isso a outras coisas, né, além do dinheiro só. Mas algumas observações nos ajudam a entender um pouco o texto. Entenda que, de uma forma figurada, Jesus queria ensinar que Deus confia que nós somos capazes de realizar algumas coisas que Deus poderia fazer, mas Deus não quer fazer. Deus coloca nas nossas mãos. Por exemplo, só a título de exemplo, né? Para Deus salvar alguém, Ele não precisa de mim nem de você. Concorda comigo? Ele pode salvar quem Ele quiser, aonde Ele quiser, a hora que Ele quiser. Não precisa. Só que Deus decidiu que Ele vai salvar as pessoas por nosso intermédio, pela nossa pregação. Mas precisar, Ele não precisa, né? Ele não precisa. Mas entenda isso, essa é uma verdade que emerge do texto. Deus poderia fazer algumas coisas, mas Ele quer a nossa participação. Ele põe na nossa mão. Que Ele confia, como diz o texto, nas nossas mãos, algumas coisas.
Outra observação importante do texto aqui, é assim como os bens continuavam sendo daquele Senhor, né? O que Deus nos dá continua sendo de Deus. Ele não está dando nesse sentido a nós, né? Mas você e eu somos apenas mordomos, gerentes, embaixadores, representantes, administradores dele. Essa percepção, para mim, ela me motiva a viver de uma forma diferente, não é? Quando eu olho para os meus filhos, por exemplo, eu penso assim, esses filhos não são exatamente meus filhos, mas são sobretudo filhos de Deus. Mas que Deus colocou na minha casa. E eu estou cuidando, não necessariamente de pequenos lazarines, né? Mas eu estou cuidando de filhos de Deus, que Deus colocou nas minhas mãos, né? Quando eu olho para a igreja, eu penso assim, a igreja não é minha, mas ela é de Deus. Mas Deus está confiando nas minhas mãos. Isso é um grande privilégio. Porque eu estou cuidando de uma coisa dele, uma coisa que não é minha, que não me pertence. Quando eu olho para o meu trabalho, eu penso, esse trabalho é um trabalho que é de Deus. Mas eu estou aqui para fazer isto em nome dele, representando a ele. Eu não estou operando uma máquina numa empresa somente. Estou aqui por alguma razão. Porque Deus me confiou isto. Eu sou apenas um mordomo de Deus. Eu acho que essa percepção, ela é muito importante para nós. Que isso muda o nosso jeito de olhar para a nossa semana, para a nossa agenda, para o nosso dia a dia. Porque eu faço parte de um reino, onde eu tenho um Senhor, que me alcançou, como nós cantamos aqui, por sua graça, que Ele não está aqui agora nesse sentido, né? De nós não podemos vê-lo face a face, Ele se foi, mas Ele voltará depois. Mas Ele deixou-nos com responsabilidades, com algumas coisas. Uma outra observação que a gente percebe no texto aqui, é que a dimensão da tarefa confiada, ela é proporcional à capacidade. Ou seja, se Deus te dá alguma coisa, é porque Deus entende que você é capaz de cuidar disso, né? Quando você olha para aquela filharada sua assim, fala, meu Deus do céu, que falta de planejamento, o que aconteceu, né? Perdi a noção das coisas. Se Deus te deu esses filhos, é porque Deus entende que você é capaz de cuidar deles. Se Deus te pôs neste trabalho, é porque Deus entende que você é capaz de fazer esse trabalho. Se Deus te põe numa igreja, é porque Deus entende que você é capaz de cuidar. A história, ela é engraçadinha no sentido assim, que é muito parecido com uma mãe, por exemplo, né? Que vai no supermercado com os filhos, imaginar aqui 3 filhos, né? Então ela pega assim, essa sacola mais pesada é para esse garoto aqui, porque ele consegue carregar. Essa sacola aqui é para um menorzinho, né? E esse aqui, que ainda tem pouca idade, pouca força, então eu vou botar, sei lá, uma sacola que tem lá dentro papel higiênico, muito levinho. Por que a mãe faz isso? Você, mãe, já deve ter feito isso em algum momento, ou o pai fez em algum momento. Porque você deu de acordo com a capacidade de cada um. É o que ele pode carregar. Então, aquilo que Deus nos dá, é de acordo com a nossa capacidade. Deus te deu conforme a sua capacidade. Isso, eu acho que nos alivia de algumas ambições, não é? Por que Deus não me dá mais coisas? Porque você não é capaz de gerenciar. Você não é capaz de gerenciar o que você tem. Imagina se Deus te der mais, né? Por que Deus não me dá mais responsabilidades? Porque você
não é capaz disso. Isso não te diminui de forma alguma. Isso tem a ver com a graça, com o amor de Deus, de olhar para você e falar, pela tua idade, pela tua maturidade, pela tua força, estou te dando uma coisa que você é capaz de gerenciar. Pronto, né? E você tem que levantar a mão para o céu e dizer, Deus, obrigado por isso. Porque o que eu tenho é aquilo que eu sou capaz de cuidar, de fato, né? Para Deus, porque é de Deus, eu estou gerenciando. Então, eu queria muito assim que você nesta noite saísse desse lugar pensando assim, aquilo que Deus confia nas minhas mãos é algo que não é meu, que não me pertence. É algo que Deus está deixando comigo. E é algo que eu posso fazer. Eu reclamo, eu às vezes esperneio, às vezes eu choro, às vezes eu digo que eu não aguento mais. Mas a realidade é que se Deus pôs na tua mão, é porque você é capaz de cuidar. Deus te deu a sacolinha conforme o que você é capaz, né? Então entenda isso, tá? Isso é por demais importante. Eu acho que essa é uma primeira verdade que emerge do nosso texto aqui. Você precisa entender que Deus, Ele confia coisas dEle a nós, né? E nós como igreja, especialmente, o reino de Deus funciona assim. Deus está compartilhando coisas que são dele conosco, para a gente gerenciar. Uma segunda verdade é que Deus deseja que possamos desenvolver aquilo que Ele nos dá. Então assim, numa primeira etapa nós precisamos ter essa visão. A visão de que o que nós temos nas mãos é de Deus. Pronto. Mas no segundo momento, entenda assim que Deus te deu isto para quê? Qual o propósito? Só para você dizer que está com isso na mão? O texto vai dizer, versículos 16 a 18, o que receber 5 talentos, sai imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Ou seja, essa pessoa, esse servo, entendeu que o seu senhor queria que aquele dinheiro se multiplicasse. Não pode ficar parado, ele vai ficar um tempo fora, quando voltar, não posso entregar a mesma coisa. Ele não quer a mesma coisa. Ele quer que aquilo se desenvolva, que cresça. O outro também vai dizer que recebeu 2, ganhou outros 2. Ele poderia se acomodar, né? Dizer, eu vi que ele deu 5 para o outro, só deu 2 para mim. Eu queria 5. Já que não me deu 5, vou fazer um bicão, vou postar nas redes sociais #chateado, né? E pronto. Mas não. Diz que mesmo ele recebendo menos da metade que o outro, diz que ele ganhou mais. Ele ganhou mais 2. E o terceiro vai dizer assim, mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Por que será, né? Por que ele faz isso? Mas o que eu fico pensando é, será que você não está fazendo exatamente o mesmo? Será que eu não faço muitas vezes exatamente o mesmo? Abre uma cova, esconde o que Deus deu, esquece completamente de uma responsabilidade que nós temos, de desenvolver aquilo que Deus nos deu. Porque muitas vezes nós crentes, nós somos assim, né? A gente tem uma fé muito grande, eu acho, às vezes, né? Tipo assim, a pessoa, ela chega na igreja, ela sabe tocar guitarra. Então ela toca guitarra. Mas ela nunca pensa assim, eu poderia melhorar no tocar guitarra, né? Eu poderia pensar em como que eu posso me especializar melhor nessa guitarra. Só estou falando da guitarra, cadê o guitarrista? Não vai ficar chateado comigo, não. Mas é só um exemplo mesmo, né? Mas pense em outras coisas que Deus te dá e você não pensa em desenvolver aquilo, né? Eu trabalho muito com famílias e é um caos nas famílias. Porque assim, as famílias, especialmente os casais que se casam na igreja, acham assim que casamento feito na igreja, tinha até 2 pastores, é que nem carro na ladeira, você soltou, vamos embora,
né? E os casais não crescem, não fazem um curso, não participam do encontro de casais, não vão num retiro que a igreja promove muitas vezes, né? Porque acha assim, Deus está nesse negócio. Aí vem para a igreja declarando vitória, não sei o quê, chega dentro do carro, começa a brigar tudo de novo. E não resolve, porque não entende a responsabilidade. Deus me deu um casamento, eu tenho que desenvolver esse casamento. Eu tenho que aprimorar, eu tenho que pensar como que eu posso ser um melhor pai, uma melhor mãe, né? Porque assim eu estou desenvolvendo aquilo que Deus me deu. A gente tem tarefas, muitas vezes na igreja a gente faz a mesma coisa. O trabalho que nós temos também, a gente faz a mesma coisa, né? Poderia crescer, eu poderia dar um pouco mais lá no trabalho. É triste muitas vezes a gente ouvir de empresários que são da igreja falando assim, olha, eu prefiro não contratar membro da igreja. Porque membro da igreja ele confunde muitas coisas lá no trabalho, entendeu? Ele acha que o patrão é irmão, ele não consegue discernir assim, que aqui eu tenho que trabalhar, eu tenho que desenvolver, eu não posso ficar acomodado, né, achando que tudo é oba-oba. Não, eu tenho que desenvolver. Deveria ser o melhor funcionário, né? E tem também membro de igreja que fala assim, eu não quero trabalhar com membro de igreja, não quero que ele seja meu patrão. Porque o patrão também, às vezes, explora demais o funcionário quando é membro da igreja, né? Que poderia ser um patrão melhor, poderia trabalhar com mais excelência, não é? Poderia pagar melhor, aleluia, glória a Deus, deve ter irmão pensando aí, né? Podia pagar melhor o funcionário. Porque eu sou crente, o irmão é irmão da igreja, eu sei a necessidade dele, ele tem trabalhado bem, eu posso recompensá-lo melhor. Mas muitas vezes o que nós estamos fazendo é exatamente o que a história conta aqui. A gente está abrindo um buraco, colocando o talento lá dentro. Talvez você esteja aqui nesta noite, né? Esteja bem assim, né? Enterrou o talento há muito tempo, não quer fazer mais nada na igreja, né? Relaxou completamente, a Bíblia está esquecida lá em casa. Oração, quando dá eu faço, quando a coisa aperta eu busco a Deus. Mas não lida com a vida, com o tempo, não lida com a família, com excelência. Porque você já está fugindo da responsabilidade. Você não está entendendo que Deus te deu uma coisa, não é para você guardar simplesmente. Mas Deus confiou isso nas suas mãos para você desenvolver. Você precisa desenvolver. Tenha a visão correta. Eu estou na minha mão com uma coisa de Deus. Mas essa coisa de Deus não é para eu ficar olhando para ela. E quando Ele requerer de mim, eu só vou devolver para Ele. Deus vai dizer, não, eu não quero não. Eu te dei para você desenvolver. A Bíblia é muito clara nisso. Não se esqueça da sua responsabilidade. Você precisa desenvolver. Uma terceira verdade que há nesse texto aqui é que Deus, Ele exige prestação de contas de tudo que nós recebemos dEle. Então entenda, né? Primeiro você tem que ter a visão. O que eu tenho, seja família, tempo, corpo, trabalho, igreja, dons, talentos, tudo isso é de Deus, que Deus confiou a mim. Essa é a visão. Você tem uma responsabilidade. A responsabilidade de desenvolver tudo isso. Mas eu quero te chamar também para uma consciência. Pode passar muito tempo, mas a história mostra que o Senhor vai voltar. E quando Ele voltar, Ele vai pedir conta disto. Ele quer saber, onde está? Onde está o que eu entreguei nas tuas mãos? Olhe comigo aí para o texto, né? Versículo 19. Diz que depois de muito tempo, voltou o Senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Quer você goste, quer não, isso vai acontecer. Chegará um momento que pode passar muito tempo ainda, mas está dizendo que Deus voltará na pessoa de Jesus e Ele vai pedir conta. O que você fez com a tua vida?
O que você fez com a tua família? O que você fez com a tua igreja? O que você fez com a capacidade que eu te dei, com os dons que eu te dei? O que você fez com o dinheiro? O que você fez? É Deus pedindo conta. E naquele dia nós vamos ter que enfrentar isto. É um acerto de contas. Olhe, por exemplo, Paulo, quando ele ensina aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 10. Ele vai dizer assim, 1 Coríntios 3,10, segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Aí Paulo diz assim, porém, cada um veja como edifica. Como? Versículo 14 e 15, Paulo vai dizer, se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. E se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Mas haverá de prestar contas. Como que está a sua vida? O que você está fazendo com aquilo que Deus está te dando? Porque Deus vai pedir conta. Eu quero que você saia daqui com essa consciência. Eu não posso te enganar. Não posso aqui massagear o seu ego, né? Dizer, vai lá, né? Porque nós vivemos uma época assim, né? De massagem de ego, né? Vai lá. Semana abençoada para você. Mas eu preciso te alertar que tudo que Deus está dando para você é dele para você administrar. Você é responsável para expandir isso, não só ficar com isso na mão. E ele vai voltar. Ele vai pedir conta disso. Ele vai querer saber. Paulo vivia debaixo dessa convicção. Olha outro texto. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, Paulo vai dizer, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba, segundo o bem ou o mal que tiver feito, por meio do corpo. Nós temos que comparecer diante desse tribunal, e nós precisamos prestar contas, de como é que nós administramos tudo que Deus nos deu. E olha ainda 1 Coríntios capítulo 4, versículo 5, Paulo vai dizer, portanto, não julguem nada antes da hora devida, esperem até que o Senhor venha, Ele trará à luz o que está oculto nas trevas, e manifestará as intenções dos corações. Nesta ocasião, cada um receberá de Deus a sua aprovação. Paulo caminhava, ele guiava a sua vida debaixo dessa convicção, essa consciência que eu preciso ter. Pode demorar muito tempo, quer eu goste, quer não, uma hora o meu Senhor vai voltar, e Ele vai dizer assim, cadê? Onde está o que eu confiei para você? O que você fez com o teu corpo? O que você fez com os seus bens? O que você fez com a sua família? O que você fez com o trabalho que eu te dei? Com os dons, com os talentos, com a igreja que eu te confiei? O que você fez? É um momento de prestação de contas. Hoje você pode estar até resolvido a ser um cristão muito abaixo da média. Hoje você pode ter decidido assim que eu vou viver sem pensar. Né? Vou tocar a vida, eu não vou ficar refletindo muito sobre minhas responsabilidades. Mas um dia você terá que prestar contas de tudo isto. Veja o texto que aconteceu, né? Voltando lá para Mateus, o que aconteceu com aquele homem. Versículo 26 diz, respondeu-lhe porém o Senhor, servo mau e negligente, sabias que ceifa onde não semeei, e ajunto onde não espalhei, cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu ao voltar receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento, e dai-o ao que tem 10, percebeu? Deus deu para quem tinha mais. Ele vai dizer assim, porque a todo que tem se lhe dará e terá em abundância, mas o que não tem, até o que tem lhe será tirado. No verso 30, ele é chamado de servo inútil. Servo inútil. Como você está nesta noite? Tudo que você tem vem de Deus.
Ele nos confia tudo para que possamos de algum modo crescer, expandir, evoluir. E por isso, Ele vai avaliar os resultados no final. Como é que ficou essa conta final? Que Deus possa abençoar a sua vida. Quando essa igreja está completando 34 anos, que bom será, né? Se nós, como povo de Deus, a gente parar nesta noite e recomeçar em obediência a Deus. Começar tudo de novo, né? Dizer, Deus, eu quero sair deste lugar com a visão de que o corpo que eu tenho, o tempo que eu tenho, a esposa que eu tenho, os filhos que o Senhor me deu, o trabalho que eu tenho, a igreja, são coisas que o Senhor confiou a mim. Eu sou só um mordomo disto. Eu quero sair deste lugar com essa responsabilidade. Se está na minha mão, é porque eu sou capaz. Eu sou responsável para expandir isto. Eu quero sair deste lugar com essa consciência. Se não é meu, e está na minha mão, quando Ele voltar, Ele vai pedir de volta. Como é que eu vou devolver? Como é que eu devolvo isto? Já pegou coisa de emprestada de alguém? Como é que você devolve? Você tem essa preocupação? Pessoa, sei lá, da sua família às vezes, né? Deixou um carro com você. Foi viajar, falou, pode usar o carro, fica à vontade. Uma pessoa excelente, né? Quando ela souber que está próximo da volta da pessoa, ela vai mandar lavar o carro. Vai encher o tanque. E vai devolver para a pessoa, dizendo assim, ó, tá tudo certinho. Uma pessoa que não está nem aí, que parece até ofensivo, mas é a palavra adequada, né? É o chamado medíocre, é aquele que está da média para baixo. Ele vai dizer assim, o carro está aí, ó. Né? Talvez vai entregar com luzinha acesa no painel, que precisa abastecer. Sujo, pior do que quando pegou. Pensa nisso nesta noite. Quando Jesus voltar, e Ele vai voltar, nós precisamos crer que está próximo dEle voltar. O que Ele vai encontrar? O que você vai entregar para Ele? Pensa primeiro na sua vida. Se você nunca entregou a sua vida a Jesus, este é o momento de pensar assim, existe um Deus que entregou o seu Filho na cruz do Calvário por mim. Eu preciso me arrepender dos meus pecados. Eu estou vivendo, e viver é um privilégio. Quanta gente já morreu nos últimos meses, só por essa doença que está aí. Você está vivo. Por que você está vivo ainda? Eu sempre brinquei com meus alunos na faculdade, né? Eu dizia assim, olha, ensine para as pessoas que Deus salvou as pessoas para algum propósito. Porque se Deus salva as pessoas só para elas irem para o céu, quando elas fossem salvas, elas deveriam morrer. Não é? Por que você está vivo? Por que você está aqui? Deus quer que você faça alguma coisa com essa vida que Deus está te dando. Pensa nisso. Jesus pode voltar a qualquer momento. Diferente do seu parente lá que deixou o carro com você, eu não sei, você não sabe a hora que ele vai voltar. Mas a Bíblia diz que de repente ele pode voltar. Esteja preparado para isso. Entregue a sua vida a Jesus. Se você já é crente, se prepare para isso.
Fica perdendo tempo, não. Se dedique às coisas de Deus, cresça espiritualmente, abençoe a sua igreja, fale de Jesus para as pessoas. Não fica perdido por aí. Porque Deus está te dando o privilégio de viver este tempo. E daqui a pouco Jesus volta. O que você vai entregar nas mãos dele? Vamos orar por isso? Coloque sua vida na presença do Senhor. Como eu disse hoje de manhã, talvez a sua tentação é sair desse lugar pensando assim, mas cadê aquele irmão que não veio hoje? Vou mandar o link do culto para ele. Ele tinha que estar aqui para ouvir uma coisa dessa, né? Mas eu queria muito que você saísse dessa noite aqui pensando assim, Deus, que bom que eu estou aqui. E isso é para mim, não é para quem está do meu lado, não é para quem está na minha frente, não é para quem está atrás de mim, isso é para mim. E eu preciso colocar a minha vida no altar de Deus, começar tudo de novo, agradecer a Deus por esta visão que Ele me dá nesta noite, e sair para essa semana com a consciência renovada de que eu sou responsável pela vida que eu tenho, por tudo que eu tenho. Deus já volta. Ele quer isso das minhas mãos.